Olá, graça e paz. Graça, favor imerecido do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário. E paz, aquela paz que excede o entendimento. Eu desejo que nesta hora você esteja sendo trabalhado por esta graça e esta paz do Senhor. Em detrimento de onde você está nesta hora, em que país você está nos ouvindo, acessando a este programa do Ministério Cristo Vive. Cristo vive, Ele está vivo e Ele reina. E por isso nós temos certeza que você terá, a partir de agora, uma vida diferente. Talvez eu quero falar hoje com você que está clamando a Deus. Clamando a Deus por uma resposta, clamando a Deus pela resolução de uma situação, clamando a Deus por uma cura. Você que está com a sua alma tão abatida, tão angustiada, você que precisa sentir que Deus está ouvindo a sua voz. É para você essa programação. O nosso apóstolo querido, meu marido amado, ele tem sim este compromisso de levar a vida que vem através de Cristo Jesus. E nós estamos aqui por isso. Eu sou um testemunho vivo de que por Deus, para Ele e por Ele nós vivemos. Talvez você esteja dizendo, a minha vida se encontra de uma forma que eu já nem sei o que represento nesse mundo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é servo, serva boa e fiel, bom e fiel. Você é filho de Deus. E por mais difíceis que possam ser as situações, talvez você diga para mim, eu não tenho situação alguma difícil na minha vida. Glória a Deus. Oxalá que isso seja uma constante na sua vida. Mas muitos, nesta hora, precisam ouvir o que Deus tem para falar. E eu quero usar apenas 2 versículos para nós levarmos esse momento de diálogo entre mim e você. Porque eu estou falando com você e você está ouvindo e você está respondendo o que Deus quer para você. Deus pode fazer com que a sua vida, a partir deste momento, tenha uma dimensão completamente diferente do que tem tido até agora. E eu quero, abra sua Bíblia, eu quero ler com você uma passagem que está em Jeremias. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 1, versículo 11 e 2. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus estava falando com Jeremias. Que vês tu, Jeremias? Respondeu, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E no versículo 19 diz assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse contexto de Deus com Jeremias pode ser o contexto da sua vida. Eu vou te perguntar, com permissão do Espírito de Deus, o que você vê? O que vês tu? Diga o seu nome. O que vês tu? Maria, João, Fernando, Julieta, Antônio, José, que vês tu? Deus estava aqui no contexto falando de uma provisão com Jeremias. E ele diz, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus, quando Ele tem aliança conosco, e Ele tem uma aliança com os seus filhos, com aqueles que temem a Ele, que estão em busca de saber qual é a vontade dEle, que se submetem a esta vontade, Deus diz, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E por mais difícil que seja a situação que você está vendo, pode não ser uma vara de amendoeira que veio uma provisão, pode ser uma situação difícil na família, na saúde, no emprego, nas relações sociais, enfim. Quantos são os delongas da vida? Mas Deus está dizendo, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E diz, versículo 19, pelejarão contra ti. Quantas pessoas têm pelejado contra nós todos os dias? Quantas pessoas pelejam porque a nossa fé é diferente? Quantas pessoas pelejam porque você tem um pensamento diferente? É uma luta, é uma briga, é até uma afronta pela tua fé. Mas a Bíblia diz assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque o Senhor
é contigo. Porque o Senhor é que te guarda, e a Bíblia diz que Ele guardará de todo o mal, tua entrada e a tua saúde. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te quê? Para te castigar? Não, para te livrar. Livrar daquilo que está assolando o seu coração. Para trazer a você paz, equilíbrio, esperança. Você sabe que tudo está no controle. Todas as coisas debaixo do céu estão sob o controle de Deus. Por isso que o crente em Jesus não pode ser murmurador, não pode viver reclamando da vida, não pode viver com palavras torpes na boca, com mau testemunho, maledicência. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus está com o controle das nossas vidas, até daquelas coisas que parecem sem propósito. Às vezes Deus, Ele propicia, Ele permite uma situação na vida. Para quê? Para que no futuro você entenda que Ele tinha o melhor para você. É meio difícil quando nós estamos sendo corrigidos, é meio difícil quando nós estamos sendo perseguidos, enfim. Entender por que as coisas. Mas o Senhor fala, pelejarão. As pelejas, elas existem na vida de todos nós. Quem é que peleja contra você? Talvez seja você mesmo. A peleja, às vezes, é na mente. É uma tristeza crônica que tenta habitar na mente e no coração de uma pessoa, e essa pessoa vive num dilema de vida. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo, eu tenho uma família, mas eu estou sempre para baixo, eu estou sempre mal, eu estou sempre apoucado, eu estou sempre... Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Quando você começa a não ver quão abençoado você é nesta terra, significa dizer que você está caindo num laço do passarinheiro. Para avaliar quão grande tem sido Deus na sua vida. Quantos livramentos. Mesmo em momentos difíceis, com pelejas, pelejarão contra ti. O Senhor nunca nos enganou. São as tribulações, são as pelejas, são as lutas. Lutas por fora, temores por dentro, mas em todas as coisas. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha que Deus é. Extraordinário é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Você precisa de auxílio? Você precisa de socorro? Sim, eu preciso. Todos nós precisamos. Não, bispo, minha vida está confortável. Eu estou em plena viagem. Glória a Deus. Mantenha-se em oração. Orai sem cessar. Você sabia que é possível? É muito difícil entender que um crente em Jesus tenha tempo para tudo e não tenha tempo para orar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Então dá para fazer isso, dá para fazer isto. Em qualquer momento, sim. Mas eu não consigo orar em todos os momentos. Então crie momentos de oração para falar com Deus, para pedir, para agradecer, para viver. E talvez você me diga, porque hoje eu estou falando das pelejas, né? Mas a peleja tem sido grande demais. Olha, a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo nos deixou isso determinado. Nenhuma provação nos foi dada que fosse além das nossas forças. Ai, bispo, é porque você não está vendo a minha aflição. Não estou. Nem posso. Eu vivo as minhas. Cada um de nós. A Bíblia diz que isso é fantástico. É assim, nós temos que dividir as cargas uns dos outros, mas os fardos de cada um de nós temos que levar. E não pense que o seu fardo está tão pesado, porque Ele disse que o meu jugo, o meu fardo, é suave e leve. Tem uma carga a levar? Sim, as nossas vidas, cada um de nós é a sua carga. Podemos dividir, porque há pessoas que têm o hábito, e eu conversava com umas jovens, sobre uma amiga que estava passando por um problema, teve uma perda muito grande. Essa jovem já tem alguns anos que o pai faleceu, mas ela entrou num ciclo de tristeza tão grande que ela só fica bem se todos à volta estiverem tristes. Mas como assim? Existem pessoas que, quando não estão bem, só ficam mais confortáveis
quando todas as pessoas à sua volta também não estão bem. Só que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão, Senhor, está comigo. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós não estamos sozinhos e nós não temos que viver. E todos têm que elaborar o luto, tem pessoas que têm mais resiliências do que outras, isso é óbvio. Óbvio, todos nós já vivemos isso. E se você nunca viveu, é natural da vida, né? Nós estamos aqui de passagem. O nascer é um fato e o morrer é um fato. Você não pode viver um luto eterno. Eu estou falando para alguém agora que está precisando ouvir isto. Você vive um luto eterno, por quê? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Eu sei que é difícil porque alguns vão muito precocemente, mas glorifica a Deus por Deus ter permitido que você convivesse com essa pessoa que te faz falta porque você amava. Eu amava e eu amo ainda uma pessoa que Deus tirou, vai fazer 20 anos, que é minha mãe. Era uma mulher espetacular, era uma mulher de Deus, sábia. Até hoje eu ouço a voz da minha mãe. Até hoje eu me vejo educando os meus filhos como ela educava. Você se entristece às vezes? Não me entristeço mais. Não é porque tem 20 anos, porque é uma construção. Porque eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de conviver com uma mulher tão inteligente, uma mulher tão de Deus, tão boa, durante 33 anos. Quisera eu que ela estivesse viva, mas Deus quis levá-la. Então eu vou viver um luto eterno. Hoje eu já sou avó da Filipa e daqui a pouco serei avó de 2 meninos, né? Que estão esperando gêmeos, o pastor Felipe e a pastora Kemi, o Dom e o Zion. E eu vou viver o luto da perda da minha mãe? Não. Eu vou viver e vou trazer a memória e eu vou fazer com que os meus netos, porque já fiz com que os meus filhos possam aprender coisas que ela me ensinou enquanto conviveu comigo 33 anos. Você está entendendo que nós temos que ter mais gratidão a Deus pelo que Ele nos dá do que, porventura, pelas coisas que venhamos a perder ou que já tenhamos perdido? Para pensar um pouco na sua vida. Eu acho muito difícil conviver com servos de Deus que só reclamam da vida. Atenção! Se você é um servo de Deus, você não pode viver reclamando da vida. Mas é muita peleja. Sim, é peleja. É fardo que tem que levar. É carga. Carga você distribui um pouco, né? Você pede oração à igreja, você pede oração à família. Você divide. Mas o que é nosso para carregar o fardo, nós temos que carregar. Nós temos que viver. Nós temos que saber que Deus está no controle. Não use a sua boca para maldizer nada, porque talvez Deus esteja te dando um livramento imenso e você está maldizendo, peço desculpas. Às vezes, Deus tira pessoas de perto de você, perto de nós. Deus coloca outras pessoas para que você consiga viver mais feliz. Às vezes Deus permite certas situações na nossa vida para que nós entendamos que existem muito mais horizontes nessa vida do que os nossos olhos possam contemplar. Seja você quem for, viva na classe social que você viver. Deus te ama, Ele tem um projeto perfeito na sua vida. Ele vai te dar vitórias. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem o impedirá? Então é peleja? O Senhor diz, eu velo para que a minha palavra se cumpra, Jeremias. E eu estou dizendo para você, Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Então não temas. Seja fiel a Deus. Seja honesto com Deus. A vida tem regras. E não são essas regras que mudam com a política, que mudam com a cultura. São regras bíblicas. Eu tenho um compromisso com o meu Pai Celestial. Eu tenho que ser uma pessoa fiel, justa e verdadeira. Eu não posso achar, e nós falamos sempre aqui, né? Todos nós, nosso apóstolo, nossos bispos.
Eu não posso fazer uma coisa errada e achar que Deus vai me abençoar. Deus não abençoa o erro. Deus nos corrige, nos disciplina, nos açoita, porque Ele faz isso com quem Ele ama. Mas Ele não abençoa o erro. Então eu tenho que fazer certo? Sim, você tem que lutar todos os dias para ser o melhor filho, a melhor filha, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor funcionário. Por que essa mania de querer ser o melhor? Não é mania de querer ser o melhor. Se você pode ser só bom, seja só bom. Se você pode ser excelente, seja excelente. Se você pode ser o melhor, seja o melhor. Mas nunca seja o pior. Porque servos de Deus não podem ser piores de nada. Não podem usar a boca para difamar, para mentir, para caluniar. Não. Faça diferença na sua vida. Entenda que a peleja existe, que as lutas existem, mas entenda que tem um Deus, que há um caminho, que há uma vereda de paz, de alegria. E olha, tem uma coisa que eu acho fantástica, maravilhoso. É você aprender a usar a sua boca para glorificar a Deus. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que perdeu um filho. O profeta esteve na casa dela e aquela mulher não tinha filho. E Deus falou através do profeta: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E aquela mulher teve um filho. E aquele filho, depois de um tempo, morreu. Aquela mulher viu o filho morto. E ela foi até o homem de Deus e falou: que tenho eu contigo? Eu não tinha filho, não tinha alegria de ser mãe. Eu não tinha. E se você não tem filho e você quer filho, Deus pode abrir a tua madre, porque Deus realiza o mesmo milagre que Deus realizava antes da estéril ser mãe de filhos, Ele pode fazer agora. Receba em nome de Jesus. Tome posse. Se é um desejo do seu coração ou se você tem alguém da sua família que quer engravidar. Deus realiza milagre. Eu já vi várias mães, mulheres que tinham problemas hormonais, que tinham ovários micropolicísticos, que tinham um monte de coisas e são mães. E aquelas que não tinham mais útero, Deus deu filhos. Não biológicos, filhos do coração, adotaram filhos e estão vivendo plenamente a maternidade. E essa mulher chegou para o profeta e falou: o que eu tenho contigo? Eu não tinha filho, estava vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas. E de repente você vem e me diz que Deus vai me dar um filho e agora esse filho está morto. E o profeta fala com aquela mulher: vai, não fala nada com ninguém, vai que eu vou ter contigo. Mas o que me fascina mais, que eu acho fantástico, é que aquela mulher... Gente, isso é muito difícil. Quem é mãe, quem é pai, quem já teve perdas de filhos, enfim, de parentes da família, sabe que é uma impotência, acabou, humanamente falando. Mas aquela mulher, ela foi calada. E diz a palavra de Deus que enquanto ela passava por aqueles caminhos, as pessoas perguntavam: como é que está você? Cadê seu filho? Como é que estão as coisas? Ela dizia: está tudo bem. Mas estava tudo morto? Ela estava mentindo? Não. Aquela mulher, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ela cria em milagres. Porque assim como Deus teve o milagre de dar um filho a ela, Deus podia reverter aquela situação. Hoje, na graça de Deus, no século 21 que nós vivemos, nós sabemos que temos um pacto de boca, mas essa mulher já estava vivendo a graça de Deus, porque ela não maldisse. Ela só falou para o profeta: eu não estou entendendo o que aconteceu nessa situação. Porque somos humanos e às vezes nos pomos inquirindo as coisas. Por que fulano foi embora? Por que ciclano morreu? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou separada desta pessoa no momento? Por quê? Deus sabe de todas as coisas, mas não maldiga. É um grande exemplo. Aquela mulher disse: o que eu fiz na realidade? O que eu tenho com você? Eu estava na minha casa, você se hospedou, eu te dei hospedagem, fiz um quarto para você, eu te dei comida, eu te dei tudo, e agora você falou que ia ter um filho, eu tive um filho, o filho morreu? E o profeta falou: vai e volta, não fala nada. Continua com essa postura de confiança em Deus.
Talvez esteja faltando isso em você. Postura de confiança. Eu não consigo compreender essa situação. Mas, bispo, é peleja porque as coisas estão mais. Não foi por minha culpa. Confia em Deus. Porque Ele diz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E essa mulher, e diz a palavra do Senhor, a situação era trágica. A peleja era na alma, era a vergonha da sociedade. Então, eram tantas coisas. Mas aquela mulher, ela teve um espírito de abnegação, de saber que Deus não está alheio. E Ele diz, eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Você sabe o que aconteceu? Diz que o profeta veio, chegou no quarto, se debruçou, deu calor para aquele corpo e aquela criança sobreviveu. Ela ressuscitou. Porque Deus pode. Deus pode ressuscitar a sua família, a sua autoestima. Deus pode ressuscitar todas as relações da sua vida. Deus pode fazer todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Deus pode fazer. Você depois vai ver esta passagem em 1 de Reis 17, de 8 a 22. Diz que Elias, ele se prostrou 3 vezes diante daquele corpo daquele menino, e diz que Deus tornou a vida àquele menino. Mas era impossível, estava morto. Mas a mãe daquele menino manteve a boca cerrada, confiando, chorando talvez, quem sabe? Lamentando, quem sabe? Mas nunca maldizendo. Você não pode ser um crente maldizente. Talvez por isso que a sua vida esteja parada. Não é só crente, não. Eu estou falando, esse programa é evangélico, cristão, católicos, pessoas que creem e temem a Deus. A nossa boca tem que se encher de riso, de verdade. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então enche agora o seu coração de fé, de confiança, porque vão pelejar contra você. Mas a vitória é sua, em nome de Jesus. Em meu nome pessoal, em nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha transformado a sua mente para que a sua vida seja uma vida sobremodo excelente. Graça e paz.